Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já citei aqui vários argumentos de Allan Kardec nesse livro A Gênese, no capítulo 15. Agora vamos examinar o restante do item 40. Então Allan Kardec apresenta três hipóteses. A primeira diz o seguinte: a rigor, o fato pode ser explicado até certo ponto pela ação fluídica, que assim como o magnetismo nos oferece exemplos, teria mudado as propriedades da água, conferindo-lhe o gosto de vinho. Então a pessoa via água, cor de água, mas com gosto de vinho. Mas ele mesmo diz que essa hipótese é pouco provável. Esta hipótese é pouco provável, então não vale. É mais racional, agora ele entra com uma hipótese mais provável. É mais racional ver aí uma dessas parábolas tão frequentes nos ensinamentos de Jesus, como a do filho pródigo e outras. Ele teria feito durante a refeição uma alusão ao vinho e à água, do que teria tirado uma instrução. Nada disso. A Bíblia não registra isso aqui, não. Isso aqui ele tirou da sua cabeça, ou instruções dos Espíritos. É presunção. Não se pode trabalhar em cima de presunção, mas o que está escrito. Ele teria feito alguma alusão, não. Parábola tem começo, meio e fim. Não foi o caso. O que justifica essa opinião são as palavras que a tal respeito lhe dirige o mestre de cerimônias. Todas servem ao princípio bom vinho, e depois que já beberam bastante, servem então o de inferior qualidade. Mas vós reservaste o bom vinho até esta hora. Nada a ver uma coisa com a outra. Ele se surpreendeu que já no final da festa apareceu um vinho de boa qualidade. Entre essas duas hipóteses, será necessário escolher a mais racional. Aliás, são duas hipóteses, não três, como eu falei. A mais racional. Então ele diz que a mais racional é essa da parábola. Que Jesus teria dito ali uma parábola e não feito o milagre. Entre estas duas hipóteses será necessário escolher a mais racional. E os espíritos não são tão crédulos que vejam por toda parte manifestações, nem tão absolutos para pretender explicar tudo pelos fluidos. Então, diz e não diz. Crê ou não crê. Então, nós não temos realmente, esses argumentos são falhos. O primeiro argumento de que apenas o evangelista narrou o fato, também nós já derrubamos, porque outros, mais ou menos 10 milagres produzidos pelo Senhor Jesus foram registrados num só evangelho, como a cura dos 10 leprosos, o homem hidrópico, um cego de Betsaida, a pesca milagrosa, 2 cegos, um surdo-mudo. Então, porque está só no evangelho, não é válido? Não. Então, a Bíblia Sagrada registrou, está registrado. Então, nós vimos também que Allan Kardec diz a respeito do Senhor Jesus que ele é de uma moral muito elevada, que ele realmente tinha um poder acima dos mortais, mas longe de dizer que ele é o Deus encarnado. Ele diz aqui, capítulo 15 do livro A Gênese, no item 2, a superioridade de Jesus sobre os homens não era relativa às qualidades particulares do seu corpo, mas à de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e ao seu perispírito, alimentado pela parte a mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Completamente confuso. Quer dividir Jesus em duas entidades, corpo e espírito. Então quem fazia era Jesus. Ele é que operava. Ele, em nome dele, pelo poder pessoal dele.
Nada de querer dizer, não, era o Espírito dele. Não, era Jesus mesmo. Quando Jesus andou sobre as águas e chegou perto lá dos discípulos que estavam no barco, ele disse, não, não se assuste, sou eu mesmo. Não pode dividir Jesus em dois. Clonar Jesus, para dizer, não, um atuou aqui, o outro atuou ali, era uma projeção fluídica, e etc e tal, não. Completamente, pode ser completamente contestados esses argumentos. Por isso, ele diz também aqui, a respeito de Jesus, sem prejulgar em nada a natureza do Cristo, cujo exame não entra no quadro desta obra, mas julga. A todo tempo, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, tanto neste aqui, está julgando a natureza de Cristo, julgando o seu poder como Deus encarnado, todo o tempo, julgando o que ele fez. Como nós vimos no caso das bodas de Caná, na transformação de água em vinho, dizendo que aquilo foi uma parábola que ele citou. E não considerando por hipótese, não como espírito superior, claro que era muito superior, bota superior nisso, homem que acalma a tempestade, homem que anda sobre as águas, cura 10 leprosos de uma vez, cegos, aleijados, e muitos que não estão registrados na Bíblia. A Bíblia não registra todos os milagres do Senhor Jesus. Pois bem, sua superior qualidade. Não se pode impedir que se reconheça nele um daqueles da ordem mais elevada. Bota elevada nisso, meu irmão. Bota elevada nisso. E que é colocado por suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Lá atrás, ele diz que o que ele faz, o que ele fez, pode ser feito por qualquer um homem. De todas as faculdades que se revelaram em Jesus, não há nenhuma que esteja fora das condições da humanidade e que não seja encontrada no comum dos homens. Estou registrando aqui essas contradições que podem ser questionadas, claro, apenas para que o registro seja feito. Pois bem, e continuando, pelos imensos resultados que produziu, sua encarnação neste mundo não podia deixar de ser uma das missões que somente são confiadas aos mensageiros diretos da divindade para a realização de seus desígnios, a supor que ele não fosse o próprio Deus, mas o enviado de Deus para transmitir sua palavra, seria mais que um profeta, pois seria o Messias divino. Chegou agora muito próximo. Messias divino. Jesus era divino. E quando se fala em divino, se está falando da divindade. Divino, Theos, vem de Deus. Quando a Bíblia fala em divino, está falando da divindade. Então, Allan Kardec chegou aqui próximo mesmo. Ele diz, mas não é, mas não é. Realmente, de fato, Jesus é difícil de explicar para quem não aceita a Bíblia Sagrada. Para quem não aceita o que está escrito aqui. E quem não quer se render à verdade, se render à realidade. Mas está escrito aqui. Evangelho segundo São João. No princípio, ou seja, antes de todas as coisas, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era o mesmo Deus. Ele estava no princípio com Deus, antes de todas as coisas. Lá em Gênesis, começa dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra, etc. Pois bem, esse Verbo que era Deus, e que estava antes de todas as coisas, não foi criado. Não é criação divina, mas é o eterno. Lá no versículo 14 diz, e esse Verbo que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Então, nós contestamos a fala do kardecismo, pela voz de Allan Kardec em A Gênese, e que Jesus não transformou água em vinho, mas que, como ele diz, o mais racional, a hipótese mais provável, como ele costuma dizer, é que isso teria sido uma parábola. Uma parábola coisa nenhuma.
é o milagre, como todos os outros milagres, porque até o próprio Allan Kardec diz que ele tinha poder absoluto sobre a natureza. Se ele tinha esse poder absoluto sobre a natureza, ele pôde fazer o milagre, transformar água em vinho, mudar, acalmar a tempestade, fazer o que tivesse dentro da sua soberana vontade. Olha aqui, a superioridade de Jesus sobre os homens não era relativa às suas qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que ele dominava a matéria. Então, está dito. Ele mesmo diz, dominava a matéria. Então, fiquem com o Senhor Jesus e até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção.